pessoas gostam muito. É fantástico, né? Quem Sempre não as pessoas lembra? se impressionam com Se isso. impressionam, mas vocês fazem realmente. Próxima, Bru. Ah, Essa foto eu acho linda, eu gosto muito. linda, linda, linda. É um Próxima. momento que o Michael no show eu sempre achei. Eu sempre acho muito desafiador, porque quando você tem luz, efeito e tudo mais, aquilo não vou te dizer que cria uma muleta, mas Você e a luz, cria né? alguma coisa que vai além. Aí não tem nada. Então é Não, um momento que eu sempre falo, ok. Por isso que é um momento que eu agradeço, eu falo, ok, então vamos lá. é Porque, você, a luz, isso é lindo, é. é lindo. Próxima, Bru. Aham. Essa foto também é maravilhosa, maravilhosa. Aí já está emanado, Não, né? Você vê que já está transformado, o olho. Próxima, Bru. Aqui é. também. É incrível, né? Tem uma coisa que não se explica. Se acolhe. Se acolhe e agradece. Próxima, Bru. Aí a entrada, O meu preparo sonho, isso aí físico. O preparo físico. O que que é o preparo é. físico para fazer um show desse? Então, eu costumo dizer que eu não sei. Porque assim, a gente estreou esse show 13 anos atrás. Então, eu sempre falo, galera, eu tô 13 anos mais velho. Só que eu não sei se é isso que você falou, né, Da eu não neuroplasticidade. sei se é isso, mas eu sinto que eu faço o show melhor hoje do que eu fazia antes. E eu sinto que o show hoje, pra mim, ele é mais fácil de executar do que antes. O pós que requer mais Um pouquinho cuidados. de cuidado. Então, minha fono, meu otorrino, a gente está em constante aprendizado. E aí hoje o meu pós, ele envolve um desaquecimento maior, um aquecimento maior, um desaquecimento maior, dependendo do dia. Se eu sinto alguma coisa, uma inalação um pouco mais cuidadosa, às vezes um vapor quente. O pós é Te o que muda. segura, o que muda. É, porque isso mesmo isso daí é uma catapulta, né? Eu É. demorei, o Michael usou isso em 92, 93. Eu só fui usar isso em 2022, porque eu fiz um show no Circo Mirage. Eu adoro fazer show no Circo Mirage. E aí o Circo Mirage, o Furão, o Sócrates e o Marcos Frota. E aí eu sempre tive o elevador. E aí eu falei que meu sonho era ter uma catapulta. E aí eles Você falaram, faz isso, mas como é né? que faz a catapulta? E eu falei, olha, eu já pesquisei, eu tenho até a planta. Porque eu pesquisei tanto que eu tinha até a planta do negócio. Não, então vamos fazer. Aí eles fizeram. E deu E certo. aí eu sou o único cara que viaja com uma própria catapulta. E aí Não, quando a mas gente isso é foi pra China, eles fantástico. tinham a catapulta. E tem uma informação, já que você gostou da neuroplasticidade, existe uma coisa científica também, que toda vez que você se dedica a uma atividade, eh, que você tem talento, e você se dedica, em média, 10.000 horas, e isso dá mais ou menos 3 horas por dia durante 10 anos, você chega na excelência. Uau, Isso é uma regra. Isso vale para qualquer área. que Qualquer incrível! área. Os Beatles conseguiram essa excelência um pouco antes, porque eles quando, o empresário deles, antes deles virarem os Beatles, contrataram eles para tocar naquela rua, de prostituição que tem na Holanda, né, Holanda, Bru? É, aquela rua de prostituição que tem na Holanda. E eles foram para lá achando que iam fazer grandes shows, né, para É. estudantes. Chegaram lá, era para tocar no barzinho da rua de prostituição, porque precisavam, Ah, para manter os jovens. E nisso, em vez deles tocarem, eles acharam que iam tocar 2 horas. O cara assinou um contrato que eles tocavam 6 horas por dia. meu Deus. Então eles ficaram lá 5 anos. Meu Deus. Quando Aceleraram o processo. aceleraram o processo. Então, eles, quando voltaram para a Inglaterra, eles puderam ser os Beatles. Eles tinham chegado na excelência. Uau, Em Hamburgo, que não é? incrível, eu não sabia disso. Que é uma rua só de prostituição que estava em baixa na época, E aí botou pra. porque botaram Caramba. música, entendeu? Os E a Beatles galera ia lá pra ouvir a música. Ah, não, a prostituição a gente deixa pra depois, a música é boa. mas chamava o pessoal, porque assim, vai Que que depois incrível isso. deu muito certo, tanto que eles Ah, ficaram lá. E os caras fizeram um contrato É, é. inimaginável, né? Mas Que eles incrível isso. Não sabia. é a É. prática mesmo. Então você, hoje que você está falando 13 anos, você já está na excelência, né? Já está na excelência do show. Próxima, Bru. Essa cena é linda também, É, muito bonita. O gangster, é. o gangster de Michael. Próxima.
Essa foto eu acho incrível. A luva, né? São muitas marcas, né? O chapéu, a luva, tudo. Muito. Próxima, Bru. Essa aqui, para mim, é a hora de. Não é de oração, que a gente não dá esse termo, mas é de concentração, de, sei lá, de agradecimento, na minha cabeça, toda vez que eu paro nessa hora, eu tô agradecendo e tô pedindo de alguma forma, olha, se ele puder sentir hoje o que a galera tá emanando aqui, se puder, né? Não, e que continue me inspirando, porque, né? Muito lindo. Acontecem tantas coisas, às vezes, no dia a dia da gente, até chegar o momento do show, que são 13 anos fazendo esse show, mas eu ainda me pego impressionado com essa coisa de acontecer coisas e às vezes você tá chateado e nervoso e magoado. E aí você chega ali, vai para esse outro lugar, sabe? Flow. É flow, né? Estamos botando neurociência no seu show. Próxima, Bru. Essa entrada do show, não. Essa entrada do show, também uma roupa. Também, essa tem que ter 2 por causa da coisa metálica? Essa tem que ter 2. Eu vou falar a verdade agora. Essa tem que ter 2 porque o Michael, ele tirava a roupa dele e jogava. Mas ele é Michael, né? Ele, sim. Quantas ele quiser, ele tem, que ele é Michael. Exatamente. Eu tinha uma. Aí, em um show, eu tirei e joguei. Quando eu joguei, eu não olhei. Assim, eu olho e já olho pra cá. Eu olhei, joguei, aí eu só escutei. Aí, eu juro, naquele momento eu fiz. Ferrou. Meu Deus. Segue o show. E aí, na primeira oportunidade que eu fui lá atrás pra trocar roupa, eu falei, Priscila, eu quebrei a roupa. Ela, não, vai, segue. Aí, lá no meio do show, eu falei, Priscila, tem certeza? Eu não quebrei a armadura. Não. Quando acabou o show, eu tinha quebrado. Não, a gente tá botando super bom. Eu taquei ela na treliça. Treliça são aquelas, né, estrutura. Eu taquei ela na treliça no meio. Aí, na mesma hora, eu liguei pro cara que fez. É uma impressão 3D com acabamento. Fazer essa roupa foi uma aventura, porque a pessoa que desenvolveu a impressão 3D pra mim, ela desenvolveu a impressão. E aí eu fui numa empresa que faz acabamento de farol de carro, porque eu queria que tivesse esse metalizado do Michael. Que legal. E aí a empresa, a princípio, falou, não, a gente não trabalha. Você não vai parar pra fazer pelo amor de Deus. Tô implorando. E aí o pessoal fez e, eu sou muito grato a eles. E aí eu liguei pra ele e falei, pelo amor de Deus, eu preciso ter 2. E reforça a próxima, porque eu não sei quando eu vou tacar de novo na treliça. Então eu tenho mais de uma por dia. E é lindo, é a hora que abre o show, né? O pessoal não esperava que eu entrasse com a nave. Não. A primeira vez que eu entrei com a nave, porque quando eu falei que eu tava montando esse show, o pessoal falou assim, mas ele não entrava com uma catapulta, como se ter uma catapulta fosse normal. O pessoal, mas ele não entrava com uma catapulta. E eu falava, gente, vocês acham que ter uma catapulta é normal? Pergunta aí, sai na rua, quem tem uma catapulta, gente? Exatamente. Aliás, depois que eu estrei a catapulta, um monte de gente veio pedir minha catapulta. Eu falei, gente, ela é minha catapulta. E aí, cada um que tem a sua. Catapulta. E aí o pessoal, ele não entra de catapulta, ele tem uma nave. Aí, cara, eu cheguei, aí o Rony Bispo é o nosso produtor técnico. E aí eu falei, Rony, agora eu tô ferrado, porque o pessoal duvidou que eu vou ter uma nave, eu tenho que ter uma nave. Arruma uma aí. E aí a gente foi e conseguimos fazer uma versão da nave. Ficou com a roupa linda, né? Você chega e as pessoas já estão aplaudindo ali, né? Só a entrada. Né? O Michael dizia que a entrada ele falava que a entrada representava, sei lá, 30% do show. Porque quando você tem uma entrada muito forte, muito impactante, as pessoas elas vão demorar um tempo para digerir aquilo, que a entrada ela tem que ser impactante. O Michael falava que o show tem que ter pico e vale. Então, depois de um pico, você tem que dar um vale para as pessoas digerirem aquela abertura, mas você dá um vale curto, que você já bate com o pico, exatamente. Que é pro pessoal ficar tipo, meu Deus. A emoção, a bola não pode quicar no chão, ela pode baixar, mas não pode quicar no chão. Próxima, Bru. Isso lindo também, muito lindo, é aquela primeira. Próxima, Bru. Agora, as crianças, né? E aquilo que eu falei, é muito diverso, é muito bacana. É muito bacana. Eu acho sempre muito incrível que as reações são sempre muito diversas. São, mas a maioria todas delas positivíssimas. É impressionante. Sempre. Às vezes rola um abraço coletivo assim de 40 crianças. Que o microfone até para de pegar porque o sinal não chega. Não chega. E o que eu achei lindo é que eles sabem que você é o Rodrigo. Então tem uma hora que eles ficam, Rodrigo. Aí daqui a pouco, Michael. Eles sabem que você é o intérprete
do Michael. E é lindo, porque eles reverenciam o Michael, reverenciam você. É. É muito nítido, Sim. né?